como professora de literatura e redação, essa escola que me acolheu com tanto afeto e que sempre apoiou todos os meus projetos, que são nossos projetos. Quando uma professora, quando um professor elabora um projeto, ele não elabora para si. Um projeto, ele é sempre um coletivo de saberes, em que a gente intenta desenvolver habilidades, né, dentro da nossa área, nos nossos alunos. Então, quando eu entrei no Estado, em 2013, eu tive uma sensação de autonomia do meu trabalho. Eu tive a certeza de que aqui eu era respeitada enquanto professora intelectual, pesquisadora, interessada em mudar as desigualdades sociais vigentes nesse país, que historicamente avilta o seu povo brasileiro. Como professora de literatura, sempre fui combativa ao cânone literário, me incomodava bastante já desde muito cedo representar autores homens brancos, né? Hegemonicamente o cânone literário é representado por homens brancos, como se a literatura fosse uma literatura de pessoas já mortas e representativamente apenas homens brancos. Então eu comecei a escrever projetos pautada por uma lei. Em janeiro desse ano, a Lei 10.639 completou 20 anos de vigência. Ela foi assinada há 20 anos, ela foi sancionada. Lei 10.639/03. Essa lei rege que todas as escolas de ensino básico, inclusive ensino superior, são obrigadas a incluir no seu currículo anual, no seu projeto político-pedagógico, todas as atividades da escola devem tornar obrigatória o estudo da cultura, da literatura, da história afrodescendente, afro-brasileira. E mais tarde surge a Lei 11.645, que torna obrigatório também o estudo da cultura afro-indígena. Então a gente precisa prestar atenção na lei, professores e professoras, coordenadores e coordenadoras, diretores e diretoras, secretários e secretárias. Eu convoco a todos, prestem bem atenção. Para se combater o racismo, não basta dizer não sou racista. O antirracismo tem que começar na escola, tem que ser promovido pela escola. Se nós precisamos de ações afirmativas de combate ao racismo e ao preconceito, nós precisamos educar as comunidades e educar os professores e educar os ABL. No dia 24 de agosto de 2019, Conceição Evaristo, minha deusa mor, toda a minha devoção, ela é uma entidade, ela é um absurdo de generosidade. Ela escreve a história de todas as pessoas que nunca se viram em histórias como protagonistas. E eu acho que foi por isso que os meus alunos e as minhas alunas se encantaram tanto pelos textos da Conceição Evaristo, porque eles viram as duas histórias dos personagens dela. Eles me diziam assim: é a história da minha mãe, é a história da minha avó, é a história da minha tia. Nossa, professora, eu fiz abortos. Nossa, professora, eu tive que dar meus filhos. E aí eu chamo de revolução leitora. O Vozes Mulheres foi uma revolução leitora. Havia, como é que eu posso dizer, a comunidade, ela estava toda voltada para o projeto, a escola estava muito bonita. Nós víamos alunos e alunas lendo na escola inteira, porque coincidentemente nós recebemos o óleo d'água em grande quantidade. 365 livros na época do projeto, que não foi combinado, não foi previsto.
dos alunos, nas mães desses alunos. Elas vinham à escola abraçar a gente, porque elas se viam nos contos do livro. E aí eu escrevi Cartas para Conceição, que é um livro em que eu relato a história do Vozes Mulheres e eu conto como foi todo o desenvolvimento, todo o processo do projeto. Eu queria convidar a Ingrid Rocha, que foi protagonista desse projeto. Eu queria convidar a Ingrid Rocha, ex-aluna do ADL, professora de português hoje, protagonista do Vozes Mulheres, aluna do 6º ao 3º ano dessa instituição, uma professora pronta, uma artista plástica. Essa confeição estilizada ela que fez. E eu queria que ela falasse um pouquinho da experiência que foi o Vozes Mulheres na vida da Ingrid. Bom dia, pessoal. A gente já me apresentou, meu nome é Ingrid. Atualmente eu sou professora. Então, o Vozes Mulheres, quando ele surgiu na escola, ele surgiu como uma nova abertura, um novo olhar para a literatura, uma literatura que a gente não estava acostumada, mas que a gente via as histórias dos nossos antepassados, nossos ancestrais. Eu via a história da minha mãe, eu via a história da minha avó. Então, ele revolucionou a nossa visão. Ele me apaixonou de uma forma, eu me apaixonei, eu já era apaixonada pela literatura, mas ao ler Conceição Evaristo, ao ler outras escritoras, quando a família trouxe, quando a família apresentou pra gente a proposta, quando ela apresentou pra gente o livro, foi como se abrisse um novo mundo pra mim. Foi como se abrisse uma nova oportunidade de ler algo que eu me via, que eu via a história das pessoas de quem eu convivia. Então, para mim, foi muito bonito participar das Vozes Mulheres, foi muito bonito essa mudança que a Camille trouxe para cá, foi muito lindo ver os alunos realmente querendo ler. Indígenas, entre outros. Mas falar que eu só aprendi isso com Leca seria um erro gravíssimo meu. Eu também aprendi que a gente tem que aceitar quem a gente é, não tentar se encaixar em padrões. Só porque eu sou negro não quer dizer que alguém não vá gostar de mim. Porque eu tenho um cabelo ondulado, não tenho um cabelo liso, que alguém não vai gostar de mim. Eu acho que para alguém gostar da gente não é característica física. A gente precisa se amar para alguém amar a gente. E outra coisa que eu aprendi é que você não precisa ser negro para ser contra o racismo. Você não precisa ser LGBT para ser contra a homofobia. Ou mulher para ser feminista. E, sinceramente, uma coisa que eu devo dizer para vocês, que eu queria passar aqui, é que sejam vocês. Vocês não precisam se encaixar no padrão de ninguém para serem amados. Aprendam a valorizar o corpo, a cor e o cabelo de vocês.